Hoje eu vou apresentar para vocês um tema que eu gosto demais, que é sobre doenças raras, mas com foco na nossa região. Então, só meu disclosure que eu trabalho na Illumina. E antes de começar a palestra, eu gosto sempre de falar que nós da Illumina não somos apenas vendedores de caixinhas, né, de sequenciadores. Aqui a gente tem uma equipe muito grande trabalhando para realmente inovar a genômica, para a gente encontrar mais achados, mais variantes, mais resultados para os nossos pacientes. E o meu time do Medical Affairs aqui na Illumina é responsável por trazer esses projetos de inovação para a nossa região e de educação também. Então, caso vocês tenham um projeto de pesquisa, um projeto de educação que vocês acham que seria interessante a gente entrar como a Illumina, como parceiros, por favor, me mandem um e-mail, falem comigo e vamos trabalhar junto. Então, hoje, no nosso webinar, eu vou falar de 4 tópicos principais. O primeiro, eu vou falar o que a gente está chamando de doenças raras na América Latina. Depois, eu vou começar a falar sobre inovações da genômica em geral. Depois, eu vou trazer essas inovações para a América Latina e vou falar das nossas perspectivas futuras. Então, vamos começar. O que é uma doença rara em geral? Bom, a gente sabe que existem mais de 7.000 doenças raras descritas no mundo, e quando a gente olha a taxa da população mundial, a gente pode ver que existe entre 2 e 6% da população mundial afetadas com doenças raras, e que 80% dessas doenças raras, eles têm um componente genético. O que não é interessante é que esses pacientes eles passam por múltiplos testes diagnósticos até encontrar um resultado, se encontrar um resultado para aquele diagnóstico. Eles passam uma média de 8 especialistas médicos até conseguir esse diagnóstico e demoram entre 5 e 7 anos. Isso, novamente, se conseguir aquele diagnóstico. E no meio desse caminho todo, eles ainda têm 2 a 3 diagnósticos não corretos que levam a manejo clínicos não corretos. Então, tá aí a importância da gente estudar essas doenças raras. E o que é uma doença rara em geral? Até maio de 2022, não existia uma definição conhecida internacionalmente de doenças raras. E aí a gente teve a resolução da ONU sobre pessoas que vivem com doenças raras, que teve um evento na Assembleia Mundial de Saúde em Genebra, onde teve uma descrição universal do que é uma enfermidade rara. E segundo essa definição, uma enfermidade rara é uma condição médica com um padrão específico, com sintomas e achados clínicos que afeta pelo menos 1 em cada 2.000 pessoas que vivem em qualquer região da OMS. Mas, apesar de a gente ter esse apoio, essa definição internacional, cada país continua seguindo a sua própria adoção. Então, na região da América Latina, especificamente, existe uma ampla variedade de classificações. Então, por exemplo, no Brasil, uma enfermidade se considera rara quando afeta 65 ou menos habitantes a cada 100.000 habitantes. Na Colômbia, essa taxa é de 2 para cada 10.000 indivíduos. E outros países como Argentina, Chile, o México, Paraguai e Uruguai, eles consideram uma enfermidade rara quando se afeta 5 a cada 10.000 indivíduos. Então, novamente, esses números nos parecem raros, mas quando a gente junta esses números, a quantidade de pessoas afetadas mundialmente é enorme. Então, se estima que 300 milhões de pessoas são afetadas com doenças raras no mundo e entre 40 e 50 milhões na América Latina. Então, é muita gente. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa jornada das doenças raras em algum dos países da América Latina nessa primeira sessão. Então, vamos começar com o Brasil. Até os princípios de 1980, quase não existiam iniciativas no Brasil que consideravam as enfermidades raras como um problema de saúde pública. E antes dessa situação, organizações de defesa dos pacientes e movimentos sociais, eles sempre pressionaram os governos nacionais para a formulação de políticas públicas e legislação que protegiam os direitos da comunidade de pacientes com enfermidades raras. Mas só em 2014, o Ministério da Saúde estabeleceu a Lei 1999, que incluiu 2 disposições. A primeira foi a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Enfermidades Raras, e a segunda foi as Diretrizes de Atenção para as Pessoas com Enfermidades Raras, no sistema do SUS, do Sistema Único de Saúde.
E para aumentar a financiação e a conscientização das defesas da enfermidade rara, a Câmara dos Deputados criou a Frente Parlamentar para combater as enfermidades raras. E seu reconhecimento foi feito em 2019, onde se criaram novos programas governamentais. O Senado Federal ele instalou uma subcomissão dedicada às enfermidades raras e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos criou a Coordenação Geral de Pessoas que Vivem com Doenças Raras. E em 2020, esse mesmo ministério estabeleceu o Comitê Interministerial sobre Enfermidades Raras, com o objetivo de ter mais políticas públicas para a comunidade. Hoje, o que a gente tem sobre enfermidades raras, considerando o sequenciamento de nova geração? A gente tem uns projetos de lei que são baseados nos estados, como, por exemplo, o screening de BRCA para câncer hereditário de mama, né, que está presente em alguns estados. E a gente teve inclusão, por exemplo, alguns anos atrás, do CGP, que é Comprehensive Genomic Profiling, mas no sentido da oncologia para alguns sistemas de saúde. Então, assim, no nosso sistema, o sequenciamento de nova geração ele ainda é pouco coberto para o nosso governo nos termos de doenças raras. Então, vamos falar agora da Colômbia. A Colômbia é o terceiro país mais populoso da América Latina e tem 52 milhões de habitantes. O Censo de Enfermidades Raras da Colômbia, ele iniciou em 2016, com aproximadamente 12 mil novos pacientes registrados a cada ano. E se estima que entre 10% e 30% desses pacientes têm um componente genético. Na última década, teve muito câmbio de cobertura na saúde da Colômbia e isso tem permitido uma maior utilização das metodologias como o sequenciamento de sangue, MLPA, CMA e o sequenciamento de nova geração. Em 2015, aqui está 2025, a sequenciação do exoma foi implementado como uma ferramenta para diagnóstico genético e para estabelecer um manejo terapêutico. Então, isso foi uma grande mudança no sistema de saúde da Colômbia. Mais recentemente, a gente teve outros artigos, né? Esse aqui é um artigo de 2024 do Velasco et al., que é o do grupo da Sura da Colômbia, que fez um projeto super legal mostrando 501 genomas e a importância no genoma do diagnóstico clínico e genético desses pacientes. Eu vou falar mais desse artigo em alguns minutos. Mas o mais interessante desse projeto é que ele também mediu o tempo de diagnóstico que esses pacientes têm. E se encontrou uma média de idade de diagnóstico de 1 ano para crianças pequenas entre 0 e 5 anos, em comparação com uma média de 15 anos para um diagnóstico quando a gente fala de adolescentes e adultos. Então, grupos entre 13 e 86 anos. Então, é muito tempo para a gente conseguir um diagnóstico, principalmente em adolescentes e adultos. Esse outro artigo, ele é do México, né? Bem interessante também. E o que ele traz? Ele se estima que 10 milhões de mexicanos, eles vivem com uma enfermidade rara no país. Mas antes de maio de 2023, apenas 20 doenças raras eram oficialmente reconhecidas no México pela Secretaria de Saúde, o que limitava o acesso a tratamentos e serviços sociais. E depois de 2023, as 5.500 doenças raras que já são classificadas na Classificação Internacional de Enfermidades foram reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde, elas foram também reconhecidas no México. Então, demorou muito tempo para a gente ter essas 5.500 doenças reconhecidas no México para realmente ter um tratamento próprio para essas doenças. Esse artigo, ele também traz quais são os principais sistemas envolvidos nessas doenças raras. Então, você pode ver aqui essa primeira figura. Então, o sistema com maior frequência que a gente vê no sistema de saúde para doenças raras é o neurológico, né, com quase 25%, mas quase 22% dessas doenças são multissistêmicas, né? Então, ela comete múltiplos sistemas do corpo, né? E aqui a gente tem números para outros tipos de sistemas também. Algo também bem interessante desse trabalho, que está à direita aqui desse slide, é a frequência
que esses pacientes visitam especialistas e o número de especialistas visitados. Então, se você olhar aqui, a barrinha maior, ela está em 10. Isso significa que mais de 40% dos pacientes com doenças raras no médico visitaram pelo menos 10 especialistas. É muita gente. E embaixo a gente tem a divisão desses especialistas. Então, no azul escuro, a gente tem os especialistas que fizeram o diagnóstico e em azul claro, os especialistas que esses pacientes consultaram. Então, você pode ver que a maioria desses pacientes, como esperado, consultaram o neurologista, mas os geneticistas foram que mais diagnosticaram esse paciente aqui, mostrando novamente a importância do exame genético para doenças raras. Agora, vamos falar um pouquinho sobre inovação genômica. Aqui eu trouxe essa figura para vocês, porque eu acho muito interessante mostrar que a genômica, ela está presente em toda a vida de um paciente. Então, mesmo antes daquele paciente nascer, a gente pode usar a genômica para fazer carrier screening, para saber por que os pais não estão conseguindo ter um filho, por exemplo. A gente pode também, assim que a mulher fica grávida, fazer um screening pré-natal. Depois a gente pode vir com um diagnóstico pré-natal, a gente pode diagnosticar bebês que estão na UTI e assim vai. Então, esse gráfico ele mostra a importância da genética, porque às vezes a gente foca em só uma parte da vida do paciente, por exemplo, aquele com doenças raras, mas às vezes a gente consegue identificar aquela doença muito antes mesmo daquele bebê nascer, ou assim que ele nasceu, né? Para a gente conseguir fazer um manejo clínico muito mais rápido na vida daquele paciente. E contando com isso, na última década, teve muitas pesquisas sobre esses tipos de variantes que podem levar a uma doença rara. Então, aqui a gente traz algumas delas. A gente tem os SNVs e os indels, que são pequenas mudanças de nucleotídeos. Os CNVs, que são copy number variants, que pode ser deleções ou duplicações no genoma. As repeat expansion, que são aquelas repetições no genoma. Uma alteração no DNA mitocondrial e os parálogos e as variantes estruturais, que, por exemplo, podem incluir translocações, inversões, que são bem difíceis de conseguir serem anotadas e reportadas. Então, levando em consideração, a gente tem que ver também qual teste genético a gente tem que aplicar em qual tipo de sintoma, em qual tipo de paciente, em que fase da vida. Porque cada um desses testes vai ter uma cobertura diferente. Então, se você olhar nessa tabela, em laranja a gente tem os tipos de teste, né, do sangue até o genoma, e em cinza os tipos de variantes que eu acabei de mostrar. Em laranja é quando aquele teste ele cobre aquele tipo de variante completamente, e em rosa é quando há algum tipo de limitação. Então, aqui você pode ver que apenas o genoma, então a última linha dessa tabela, ele vai cobrir muito bem todos esses tipos de variantes. O que a gente vê muitas vezes é uma combinação de outros testes também. Então, a gente pode pegar o CMA, por exemplo, e o exoma, que aí você vai cobrir muito bem os SNVs, os indels, os CNVs, o mitocondrial, mas ainda vai faltar alguma coisinha ali como os repeat expansions, os parálogos, algumas variantes estruturais. Então, é sempre bom a gente levar em consideração o que a gente está procurando e que tipo de teste que a gente deve utilizar. É claro que o genoma aqui ele vai ter uma superioridade em comparação aos outros. E um exemplo disso é esse projeto chamado Baby Bear, que foi feito incluindo 5 hospitais da Califórnia. Então, nessa tabela você pode ver o número de bebês que foram diagnosticados, que tiveram uma mudança no tratamento e o número de dias que esses bebês foram diagnosticados. Então, aqui você pode ver que de 154 bebês, 66 foram diagnosticados e 45 tiveram uma mudança no manejo clínico. Então, de novo, utilizando o genoma aqui. E uma coisa bem interessante desse artigo é que eles também olharam para custo-efetividade. Então, aqui você pode ver que só com esse projeto de genoma, eles economizaram 2,4 milhões de dólares para o sistema de saúde. Por quê? Porque esses bebês foram diagnosticados rapidamente, não tiveram tempo esticado de hospitalização, não tiveram manejos clínicos que não eram necessários. Então, além de a gente salvar vida, a gente também salva dinheiro aqui para o sistema de saúde. Tá bem, então eu acho que eu consegui mostrar que o genoma é espetacular, que a gente tem uma superioridade em relação a outros testes. Mas como que isso pode ficar
melhor. Bom, eu vou mostrar em alguns outros dados que mesmo com genoma, em torno aí apenas de 30 a 50% dos pacientes com doenças raras são diagnosticados. Claro que isso depende da síndrome, do sistema que a gente está olhando aí, da cohorte que a gente está analisando. Mas como é que a gente pode avançar mais nesse diagnóstico? Aí a gente traz a multiômica, porque a análise do DNA sozinho, ele não consegue ter um conhecimento profundo da doença rara ou do câncer. Então, para a gente ter uma maior informação do que está acontecendo, a gente pode olhar para multiômicas. Então, esse gráfico aqui, ele mostra bem. Então, a gente tem o genoma, que a gente fala que é só uma camada que a gente está olhando. Além disso, a gente tem a epigenômica, o transcriptoma, a proteômica, a gente pode analisar isso com single cell, com o spatial, tem várias tecnologias que a gente pode olhar. Vamos trazer umas aqui para vocês. Então, se a gente falar no HGS, por exemplo, que é o genoma, a gente vai ver alterações no DNA, que vai ser extremamente importante, né, para tudo isso que a gente está falando para o diagnóstico desses pacientes. Só que, de novo, alguns desses pacientes não vão ser diagnosticados apenas com genoma. A gente pode ir para o metiloma, por exemplo, que vai olhar em alterações no DNA que afetam a metilação do DNA. Isso está associado com a expressão gênica. O outro é a transcriptoma, que vai olhar a expressão do gene no nível do RNA. Então, a gente pode olhar isso especialmente para sites que estão, né, na região de splicing e para fusões. A gente também tem a proteômica, e a proteômica é extremamente importante aqui, porque a maioria das drogas que a gente usa, ela tem um target nas proteínas. Então, saber quanto que essa proteína está sendo alterada bioquimicamente é extremamente importante para o indivíduo. Acredito que essa multiômica, ela está vindo cada vez mais forte, especialmente para a gente tentar entender o diagnóstico que a gente não conseguiu apenas com o genoma. Então, aqui a gente está falando de genoma, que já tem lá seus 5 milhões de variantes, e a gente está falando de multiômica, que ainda vai trazer um monte de outras coisas ali para a gente analisar. Então, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais rápida e mais eficiente? Bom, eu vou trazer aqui alguns mecanismos que nós da Illumina estamos utilizando para tentar manter esse objetivo. O primeiro, eu gostaria de mostrar para vocês um trabalho que está sendo feito com nossa equipe do Dragon, que é nosso chamador de análises secundárias. Então, o que a gente tem aqui? Nos últimos anos, o genoma humano ele tem tido muita dificuldade para caracterização, especialmente naquelas regiões que a gente chama de dark regions, que são regiões que são muito difíceis de alinhar, de mapear, e isso traz uma chamada de variantes, uma recepção daquela região muito ruim. Além disso, o genoma em geral normalmente tem um bias. Por quê? Porque até alguns anos atrás a gente usava só um haplotipo humano como referência para representar toda a diversidade humana entre as populações. E esses dois desafios, eles estão muito conectados, porque se a gente não tem a diversidade da nossa população no nosso genoma de referência, a gente tem mais dark regions, mais regiões difíceis de se mapear. Com o HG38, aquele genoma de referência mais atual que a gente tem, a comunidade tentou melhor mapear esses haplotipos. Se eu não me engano, ele tinha 32 haplotipos aí para serem mapeados de diversas populações, mas ainda não foi suficiente. Então, para melhorar essa situação da diversidade, a comunidade científica ela está criando uma coleção de assembleias para servir como referência. E esse esforço está sendo liderado por vários consórcios de pangenomas. Tem o Human Pangenome Reference Consortium, Chinese Pangenome Consortium, Arab Pangenome Consortium. Então, existe vários. Em paralelo com esse Human Pangenome Reference Consortium e outros consórcios também, o Dragon, que é o nosso software de análise secundária, ele primeiro introduziu o conceito de multigenômico numa versão passada, que é a versão 3.7. E a gente já conseguiu um aprimoramento desse mapeamento gigante.
Mas agora, há poucos meses atrás, a gente lançou o Dragon 4.3, que ele introduziu a segunda geração de pangenoma, com a expansão desse genoma de referência, agora utilizando de 32, que era o pangenoma antigo do HG38, para 128 amostras de 26 populações diferentes que você pode ver nesse gráfico de pizza. Então, esse pangenoma, que é utilizado pelo Dragon, pela Illumina agora, é o mais diverso da população que a gente tem até hoje. E a gente tem a capacidade também de construir pangenomas especialmente para projetos. Então, por exemplo, Genomas Brasil, Genomas Paraguai, genomas de um país específico, a gente consegue gerar um pangenoma daquela população específica para que haja um mapeamento ainda melhor. Outra maneira de fazer com que essa análise se torne mais rápido e mais eficiente é conectando tudo. Porque imagina se você tem um sistema para colocar os dados do paciente, depois diferente um sequenciador, depois a gente vai fazer a chamada secundária em um lugar, passar para uma análise terciária, fazer o reporte em outro lugar. Isso você perde muito tempo e você tem muitos pontos específicos ali para terem erros humanos. Então, quando a gente conecta tudo, isso fica muito mais fácil. E é exatamente isso que a gente trouxe, uma conexão. Então, a gente tem a análise secundária, que é o Dragon, a análise terciária, tanto para doenças raras quanto para oncologia, e a gente ainda tem ali no meio que a gente chama de Illumina Connected Analytics, que é uma plataforma que a gente consegue conectar tudo isso também e agregar as pipelines necessárias para o estudo do laboratório. E é claro, um dos meus favoritos, o AI. Por que a gente precisa do algoritmo de inteligência artificial? A gente está vendo esse volume crescendo, o poder do genoma, o poder da multiômica, muitas variantes. A gente não tem pessoas o suficiente para analisar isso. Além disso, nós somos humanos. Né? Então, cada um vai analisar aquela variante de acordo com a sua experiência, que vai trazer uma perda de eficiência e de consistência. Além disso, artigos científicos sendo publicados todos os dias. Como é que a gente consegue ler tudo aquilo? Impossível. Isso tudo traz muito tempo e custo para aquele caso. Então, o que o algoritmo faz? Imagina que todas essas bolinhas pretas aqui são variantes. E as únicas variantes importantes para os nossos casos são a em laranja. Se a gente não tem um algoritmo, a gente vai ter que olhar uma por uma para saber quais são as laranjas, para saber quais são as importantes. Quando a gente tem um algoritmo de inteligência artificial, ele vai trazer essas bolinhas laranja para uma lista para você apenas analisar elas. E isso reduz o tempo de análise entre 50% e 75% dos casos. Então, a gente precisa do algoritmo para a gente seguir em frente com essa quantidade enorme de dados. E a última coisa que eu queria falar do poder da genômica, né, de como a gente pode melhorar essa inovação, e isso eu trago em todas as minhas apresentações, porque eu acho extremamente importante, é o compartilhamento de dados. Porque a gente vê projetos incríveis sendo feitos em toda a nossa região, mas a gente não tem acesso a nada desse tipo de banco de dados. Então, para que a gente consiga acelerar as pesquisas, inovar e fazer análises mais rápidas, a gente precisa desse compartilhamento de dados. Eu estava num laboratório semana passada e a PI chegou para mim e falou: como é que a gente não tem todas as variantes do BRCA mapeadas até hoje? Porque tem tanta gente trabalhando nesse gene. E a resposta é simples, porque a gente não compartilha dados. Tem muita gente trabalhando, mas a gente não sabe a frequência em outro laboratório, a gente não sabe a frequência na nossa região, a gente não sabe qual foi reportado aqui, não foi. Né? Se a gente tivesse esse banco de dados já pronto, ali da nossa região, a gente ia bater o olho naquela variante e falar: isso aqui já foi reportado como benigna 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, vou passar para a próxima. Essa aqui já é patogênica, essa aqui tem uma frequência alta, essa tem uma frequência baixa. Gente, isso é extremamente importante. Agora vamos mudar um pouquinho de tópico e falar como é que a gente pode trazer essas aplicações para a América Latina. E a gente já tem muito artigo legal para isso. Então, primeiro eu vou falar desse aqui, que foi um artigo que ele mapeou os grupos de doenças raras na América Latina. Então, ele mapeou 122 grupos de doenças raras em 10 países. E o que é bem interessante é que o Brasil teve 65 desses grupos, o que faz sentido porque o Brasil é um país muito grande. Esse artigo ele trouxe também que as doenças raras, esses grupos, eles são multifatoriais. Claro que envolve muita genética, mas também envolve um ambiente.
E algo que eu achei muito interessante foi a herança dessas doenças, desses clusters de doenças raras. As doenças recessivas tiveram presentes 50% desses clusters, comparados com apenas 22% de dominante. Então, vamos voltar. O que é recessiva? Recessiva é quando há um alelo no pai, um alelo na mãe, e aí quando ele se junta no filho ou na filha, ele traz o fenotipo. Então, eles precisam desses dois alelos para trazer essa doença, esse fenotipo. E o dominante, né, quando apenas tem um alelo trazendo aquele fenotipo, e a maioria das vezes esse alelo é de novo, então ele não vem no pai, ele não vem na mãe, ele é formado de mosaico naquele indivíduo. E com esses dados, eles foram olhar onde que estavam esses clusters, esses grupos, especialmente os do recessivo. E claro que eles encontraram que a maioria dessas doenças, elas estavam em populações isoladas, que têm consanguinidade e efeitos de fundador, que seria quando um pequeno grupo de população, de pessoas, vão para uma outra região e formam uma população. Então, eles estão levando um pequeno pool genético, um pequeno grupo de alelos ali, o que traz uma maior chance de doenças recessivas. Isso, claro, está ligado a populações isoladas, que são hotspots. Outra coisa que ele traz é que esses grupos estão bem presentes em áreas que têm falta de acesso de saúde. Então, ele traz aqui alguns call for actions, né? Como é que a gente pode melhorar essa situação de doenças raras na nossa região. Então, suportar políticas públicas que levem essa informação e essas políticas para todas as regiões, principalmente aquelas mais isoladas. Aumentar a infraestrutura genética e educação. Então, a gente trazer mais tecnologia para áreas que não tem, para que esse sequenciamento seja feito de uma maneira mais rápida e mais fácil e mais gente tenha acesso a esse tipo. E também promover colaborações internacionais, de novo, para o compartilhamento de dados, para a gente conseguir entender melhor essa questão. Vou passar agora para esse outro artigo que ele fala de oportunidades e desafios na América Latina para a gente conseguir fazer esse diagnóstico de doenças raras. Eu adoro esse gráfico, eu acho super didático. Eu vou caminhar um pouquinho com ele para vocês. Então, o que esse artigo fala? A gente tem uma população gigante na América Latina, mas a gente tem pouco acesso a especialista. A gente tem um número de laboratórios gigante, mas pouca gente tem acesso a esses testes clínicos. A gente tem acesso à bioinformática, mas a capacidade da nossa tecnologia, dos nossos computadores, está precisando melhorar. A gente tem a incorporação da bioinformática na clínica, mas a gente tem uma falta de especialistas clínicos na bioinformática que é imensa, né? A gente vai em vários laboratórios e a gente vê que a bioinformática é realmente a dor da maioria dos laboratórios. Nós temos no mundo vários estudos, mas, de novo, a nossa população ela não está bem representada nesses estudos, nesses bancos de dados. Temos muitas colaborações globais, mas essas colaborações não são trazidas para o ambiente da clínica. Elas estão lá no seu próprio site, mas ninguém tem acesso àquilo, a gente não pode usar na clínica, a gente não pode usar para comparar os dados do nosso paciente. Temos um problema muito grande de fundos, como realmente suportar financeiramente as nossas pesquisas. Temos os mais brilhantes cientistas, isso com certeza. E aí, quando eles passam por todos esses desafios e chega na hora de publicação, o valor daquela publicação é absurdo. O último que esse artigo traz é que a gente tem colaborações continentais, mas a gente ainda tem que ter um sistema que seja sustentável, no sentido de financiamento, no sentido de tecnologia, de compartilhamento de dados. Então, esse gráfico é um pouquinho para a gente pensar. Esse outro artigo na América Latina é bem interessante porque, apesar de todos esses desafios que a gente tem na nossa região, muitas doenças raras foram e continuam sendo descritas na nossa região. Então, aqui é um gráfico onde a gente tem várias doenças descritas desde 1929, como a mucopolissacaridose tipo 4A, que é bem famosa, que foi descrita no Uruguai. Em 2023, a gente ainda tem doenças raras sendo descritas aqui na nossa região, nesse caso aqui, com uma múltipla ancestralidade.
Gosto também de chamar atenção para a doença de Huntington, né, que é bem famosa também, e ela foi descrita na Venezuela. Tem muita coisa aqui que a gente precisa descrever, muita coisa da nossa região que é importante a gente trabalhar. E para isso eu vou trazer alguns artigos de sucesso que a gente tem na nossa região. E o primeiro foi esse no México, feito com o Hospital Infantil de Las Califórnias, onde eles fizeram a sequenciação de genoma de 50 crianças com idade média de 7,6 anos. E eles acharam um resultado bem legal. Acharam um diagnóstico positivo para quase 70% dessas crianças, então foi muito alto. E eles tiveram um câmbio do manejo clínico de quase 50% dessas crianças, então altíssimo. E esse projeto, ele foi parte do iHope, que eu vou falar em alguns slides aqui. Esse outro foi um projeto da Colômbia, foi aquele paper que eu falei de Velasco et al. No comecinho, quando eu citei as doenças raras na Colômbia, que é um paper muito interessante, onde fizeram a sequenciação de genoma de 501 pacientes, de 22 sites diferentes, e eles acharam um diagnóstico muito mais baixo que o do México, de quase 30%. Mas eles apontam que é algo muito interessante, porque se você dividir esse diagnóstico por doenças, por exemplo, metabólicas, ele vai para quase 65%. Então, lembrando a importância dessas cohortes serem bem separadas. Algo bem legal também é que a etnicidade foi 81% de ameridiana. Então, assim, nossa população muito bem representada. E a conclusão, né, foi a importância de trazer o genoma realmente para a saúde pública. O último paper de sucesso aqui que eu queria falar é um paper que foi um projeto piloto. Então, eles não fizeram o sequenciamento de muitos pacientes, mas foi um projeto piloto de newborn screening aqui no Brasil. Então, eles fizeram o sequenciamento de somente 21 bebês com suspeita de doenças raras e eles tiveram um diagnóstico de 57%, que foi bem grande. As indicações primárias foram as síndromes dismórficas, os erros inatos de metabolismo e as displasias também. E aqui eles mostram, né, que o tempo de demora para conseguir o diagnóstico foi de 53 dias. Aí você pensa, é muito. É muito, mas se a gente comparar aos 5 ou 7 anos, que é a taxa média de um paciente com doenças raras conseguir um diagnóstico, não é tão alto assim, né? Então, agora eu queria trazer as colaborações do meu grupo aqui na América Latina. Eu vou trazer alguns poucos exemplos só para você ver o que a gente pode fazer em conjunto com vocês, com os nossos clientes, para realmente avançar a inovação na nossa região. Esse projeto foi feito com a doutora Leslie, na Universidade de São Paulo. A gente ainda está conduzindo esse projeto. Basicamente, a gente está pegando exomas de pacientes com doenças raras que tiveram seu exoma negativo e tiveram uma variante de significado incerto reportada. E a gente está aplicando a metilação para saber se tem uma diferença ali nesses sites metilados, para realmente tirar esse diagnóstico de VUS e colocar essa variante como benigna ou como patogênica. A gente começou os estudos agora, já temos alguns resultados preliminares, mas não tenho nada para mostrar aqui para vocês hoje. A gente aplica aquela multiômica na clínica, né, para realmente resolver problemas diagnósticos de pacientes que não foram resolvidos ou com exoma ou com genoma. Um outro projeto que a gente está fazendo é com a Casa dos Raros, em Porto Alegre, e com a colaboração também da USP, com o laboratório da doutora Maria Rita, onde a gente está vendo a jornada do paciente no nosso país. Porque a gente tem muitos dados dessa jornada lá fora, a gente tem alguns aqui no Brasil, mas o nosso intuito aqui é ver desde que o paciente chega na Casa dos Raros, chega na clínica, até ele conseguir o diagnóstico, até ele conseguir uma mudança no manejamento clínico, se é aplicável, quanto tempo e quanto de dinheiro isso leva. Porque se a gente quer pedir isso para o nosso governo, a gente precisa ter informações, a gente precisa ter dados concretos. E é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está pegando pacientes em Porto Alegre, mandando para sequenciamento na USP e medindo todos esses pontos da jornada do paciente. O último projeto que eu quero mostrar aqui hoje é esse do IMERREM, Instituto de Genética do México, onde a gente está trabalhando com doenças cardiovasculares, porque as doenças cardiovasculares é um dos maiores fatores de morte no país.
Então, a gente está sequenciando o genoma de 200 pacientes, a gente está olhando as variantes que estão associadas com doenças cardiovasculares e também estamos fazendo um risco poligênico, porque apesar da gente ter isso em várias populações, a gente sabe que o risco poligênico ele é dependente de populações diferentes, assim como variantes monogênicas, especialmente para doenças cardiovasculares. Então, para tentar melhorar a vida desses pacientes no México e nos países da América Latina, a gente está prosseguindo com esse projeto também. Rapidamente, 3 aplicativos educacionais que a gente trabalha também. O Expeer, que é uma plataforma educacional onde a gente traz cursos de diversos tipos na genômica. É 100% gratuito. Se você quiser baixar o Expeer no seu celular e colocar genômica ou Illumina, você vai ver vários conteúdos legais. Agora a gente vai começar um para a América Latina, vai ter alguns cursos aí mostrando o que os nossos cientistas estão fazendo aqui, né? Como avançar a genômica na nossa região. A gente tem uma parceria com a SEMIREM, que é a Sociedade Colombiana de Médicos Geneticistas, onde a gente traz cursos para não geneticistas nessa plataforma chamada Genópole. E também em colaboração com a SEMIREM, a gente montou esse Gene App, também é de graça se vocês quiserem baixar. É um aplicativo para médicos, onde ele coloca o fenotipo do paciente ali e ele consegue te indicar os melhores testes para aquele paciente. Agora só está funcionando na Colômbia, mas a ideia é expandir para outros países. Ele te dá também os laboratórios que fazem esse teste na Colômbia. Então, assim, agnóstico para todos os laboratórios e quais os projetos de fármacos que estão associados com aquela doença, tá? Então, tudo para ter na mão do médico, para ter um pedido diagnóstico mais rápido. Agora, eu vou passar rapidamente sobre algumas colaborações internacionais. E eu vou falar de 3. Global, Better and Earlier. Então, o Global eu vou falar do iHope, o Better eu vou falar do iKnow e o Early eu vou falar do Guardian. O iHope foi um programa que começou com a Illumina, hoje ele está nas mãos do Genetic Alliance. E eu sugiro que se você tiver interesse nesse programa, coloca iHope no Google e fica de olho nos próximos editais, porque a ideia aqui é prover genoma, e agora a gente começou com exoma também, para pacientes que não têm acesso a esse tipo de diagnóstico. Então, pacientes com doenças raras que ainda não têm um diagnóstico, tá? A gente tem vários programas aqui na América Latina já acontecendo, inclusive aquele do México que eu mostrei antes, foram dados do próprio iHope. Esse gráfico aqui está um pouco desatualizado, agora a gente já tem sites aqui no Brasil participando, mas até o começo do ano passado a gente tinha 24 sites de 8 países, agora a gente já tem muito mais. E aqui somente um pouco dos resultados desse projeto, onde a gente viu o diagnóstico desses pacientes em torno de 41%. O legal aqui é que tiveram muitos inconclusivos com VUS, que a gente agora pode explorar de uma outra maneira. Se você tem interesse, põe no Google iHope, olha para os próximos editais, que é um programa muito interessante. Falei do iHope, mas falei que mais 50% dos pacientes ainda não foram diagnosticados. Então, como que a gente pode ajudar esses pacientes? E aí, eu volto lá atrás na multiômica. Esse programa, que a gente chama de iKnow, tem 2 study sites agora parceiros, que é o Clinical for Special Children e o Medical College of Wisconsin. E aqui a gente analisou 29 casos, onde 5 eram controles de famílias com crianças com doenças raras que não foram diagnosticadas com genoma. E a gente aplicou várias ômicas ali nesses indivíduos, como os proteômicas, a epigenômica, o transcriptoma. E esses foram alguns resultados que a gente tiveram. Então, a gente diagnosticou 10 dos 24 casos com doenças raras através de uma combinação de ômicas aqui. Então, incluindo transcriptomas, metilação, um projeto que está sendo bem legal para a gente conseguir dar uma resposta para esses pacientes. Mas nada melhor do que a gente diagnosticar os pacientes o mais cedo possível, que a gente consegue fazer um manejo clínico mais rápido, a gente consegue ter uma resposta mais rápida. E com isso, a gente tem esse projeto que é o Guardian, Genomic Uniform Screening Against Rare Disease in All Newborns. Então, a ideia é basicamente sequenciar 238 genes assim que o bebê nasce e dar o resultado para esse bebê entre 3 e 6 semanas, para que a gente consiga realmente ver se esse bebê tem uma doença rara e se sim, fazer um manejo clínico o mais rápido possível.
Esses são alguns resultados que a gente já tem. Então, a gente já sequenciou mais de 5.000 bebês, mas a gente tem aqui na nossa pipeline mais de 8.000. E esse gráfico da direita é bem interessante, que a gente tem a porcentagem das ancestralidades que estão nesse estudo. Então, você consegue ver que mais de 25% são hispânicos. Então, a gente tem a nossa população bem representada. Só gostaria de trazer também algo bem rapidinho, que é o Medical Genomic Initiative, que a Illumina participa com todos esses laboratórios que estão aqui embaixo, que realmente é para discutir como é que a gente pode avançar com a genômica em geral. Existem 9 grupos que discutem vários tópicos diferentes. Aqui tem alguns dos tópicos, né, como seleção de pacientes, a testagem, diagnóstico, prognóstico daqueles pacientes. E aqui a gente está começando com um na América Latina também, uma versão menor, mas para a gente discutir, né, os problemas da nossa região e como é que a gente também consegue colaborar para a gente avançar melhor na genética da nossa região. Então, quais que são as perspectivas futuras? Bom, esse estudo foi feito pela Illumina, onde a gente viu as oportunidades e os desafios para a nossa região. Então, as oportunidades, a gente consegue ver uma adoção maior na tecnologia para a medicina personalizada, para a doença e para o diagnóstico, e a gente consegue ver uma expansão da infraestrutura, que vai demandar mais testes genéticos. A gente ainda vai ter desafios por um tempo, né? Principalmente o de custo-efetividade, o de financiamento e da educação, que a gente está tentando trazer cada vez mais essa educação para todas as partes da América Latina. Então, a gente consegue ver algumas trends também, que é o aumento da medicina personalizada, a produção local. Então, a gente ainda tem bastante laboratório que manda suas amostras para os Estados Unidos, para a Ásia e para outros países. Então, a gente consegue ver uma tendência da internalização, que faz o teste ficar mais barato e o tempo também de resposta bem mais rápido. A gente consegue ver uma acessibilidade maior e um posicionamento da região nos avanços da medicina personalizada. Então, o que a gente espera? A gente tem 2 oportunidades principais que a gente trabalhar. Uma delas é estabelecer centros de diagnósticos específicos para a gente diminuir a disparidade geográfica. Então, a gente olhar bem para aquelas regiões que faltam recursos, tanto de educação quanto de tecnologia. Então, aumentar essa capacidade do sequenciamento de nova geração. E a gente pode fazer isso através desses networks. E aqui eu coloquei alguns que a gente tem na América Latina. Uma é no Chile, Decoding Complex Inherited Phenotypes in Rare Disease, e outra aqui no México, bem interessante, que é o Mexican Network for Rare Disease. E uma outra oportunidade é realmente expandir os dados genômicos para NGS. Então, a gente está vendo que cada vez mais a gente vai ter uma escala enorme de dados, né? Então, a gente vai precisar do AI, a gente vai precisar compartilhar dados e a gente vai precisar ter tudo conectado, ou então a gente não vai conseguir trabalhar com esse número imenso de dados. E a gente tem que também olhar muito dessa heterogeneidade da população da América Latina, porque se a gente não construir esse banco de dados compreensivos, vai ser muito difícil a gente avançar tanto na clínica quanto na pesquisa. Bom, gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. Muito obrigada.